Saúdo todos os irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Desde já agradeço a oportunidade de estarmos estudando essa lição da Escola Dominical. Estamos iniciando um trimestre. Convido você a pegar a sua Bíblia, uma Bíblia de estudo. Eu vou passar alguns slides, você vai estar me acompanhando nesta lição sobre a revista de Salmos. Deixe aberto a você, convide outras pessoas, coloquei os canais aí do Facebook, Instagram, YouTube. E estejam nos acompanhando. Sempre no YouTube estamos colocando vídeos de culto, terças, quintas e domingo. E agora, dando a oportunidade, vamos estar colocando algumas lições da escola dominical. Sou o presbítero José Antônio, vocês podem ver, peço a sua paciência para nos acompanhar nesta lição da escola dominical. Às vezes você tiver alguma dúvida, procura fazer contato com a gente pode ser que tire, mas eu não vou entrar propriamente em cada livro, mas a introdução sobre o livro de Salmo. Seja bem-vindo e vamos estudar o livro de Salmo. Inclusive agora estou apresentando a vocês o sumário do que vamos estudar na escola dominical. Eu vou estar dando a lição 1, que é Salmos, um guia devocional para o cristão. Depois nós estamos falando de Jesus Cristo, emissões nos Salmos, o Supremo Bom Pastor, buscando conhecer os caminhos do Senhor, celebrando a segurança do povo de Deus, um chamado ao arrependimento, confiança em tempo de aflição, apresentando ao Senhor nossos questionamentos, um chamado à adoração e um alerta, rendendo graça ao Senhor, celebrando a palavra de Deus, edificando a família com temor e confiança no Senhor e orando pela intervenção divina. É uma lição bem apropriada, vocês podem ver, para esse trimestre que estamos isolados em nossas residências, a pandemia. É um livro que vai trazer muitas consolações a gente, o livro dos Salmos. Vamos estar estudando e acompanhando. Vamos acompanhar, vamos lá. Não tem como nessa revista nós estudar todos os salmos, a natureza, a poesia. A gente vai passar brevemente sobre essa questão. Entre todos os livros da antiguidade, nenhum tem agradado tanto ao coração humano como os salmos. Se nós tirarmos o Evangelho, o livro mais lido na Bíblia seria os Salmos, em todo o mundo. Em nenhum outro livro da Bíblia podemos encontrar tal variedade de experiência religiosa. A experiência dos indivíduos está aqui ligada à vida corporativa de Israel. Portanto, no livro de Salmo existe uma qualidade universal que só pode advir da expressão combinada das experiências espirituais dos homens nos muitos períodos da história e uma variedade de circunstâncias da vida. Cada homem foi motivado pelo seu desejo de reação para com Deus vivo. Todos foram unidos pelo seu desejo inerente de reagir através de suas mais profundas emoções. Interessante quando a gente vê no livro dos Salmos, eu fico admirando quando a gente lê Davi, um homem segundo o coração de Deus, um rei, e muitas vezes contando suas fraquezas, seus medos dentro do livro de Salmo, nesses cânticos. É o ser humano falando com Deus, suas angústias, suas aflições e seu louvor. É interessante que nós vamos estudar no livro de Salmos. Nós vamos ver a humanidade em busca do sagrado, na busca de Deus. Enquanto se fazem tratados teológicos em muitos outros livros, o Salmo a gente vê a aflição da alma, a angústia do homem. Pode ser rei, pode ser músico, mas ele vai retratar essa angústia dentro dos Salmos. Por isso que muitas vezes toca na gente, fala conosco quando a gente vai estudando o livro de Salmo. É fantástico isso. Vamos lá. O textuário da nossa revista vai estar baseado no Salmo 98, versículo 5. Cantai louvores ao Senhor com a harpa e a voz do canto. Salmo 98, versículo 5. Nossa verdade aplicada, da revista da Escola Dominical, o livro de Salmos, muito contribui para a vida de adoração e oração do discípulo de Cristo. Então, qual vai ser os nossos objetivos desta lição que estou falando com vocês? Primeiro, apresentar uma visão panorâmica dos Salmos. Como eu falei, não tem como a gente estudar todo o Salmo na revista da Escola Dominical. Vai ser uma visão
Como diz a revista, é curta, mas eu creio que vai falar muito com a gente. Segundo, mostrar a importância dos cânticos. A gente vai ver que o Salmo também tem poesias e que nem todos os cânticos que estão no livro de Salmos foram cantados ou se cantam às vezes. São cânticos registrados, mas não usavam em algumas liturgias de Israel. E terceiro, destacar alguns termos específicos dos Salmos que a gente vai ver. Uma curiosidade é nesse momento que eu vou precisar que você use uma Bíblia de estudo para você ver algumas palavras. Se você quer tiver a Bíblia na versão católica, muito boa para estudarmos o Salmo, é bom. Vai ver algumas curiosidades que eu vou destacar dentro desse texto que a gente vai ver. O nosso texto de referência está em Salmos, capítulo 42, versículo 1, Salmo 44, versículo 1, Salmo 45, versículo 1. Eu vou ler como está na sequência. Como o servo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. Ó Deus, nós ouvimos com nossos ouvidos, e nossos pais nos têm contado os feitos que realizaste em seus dias, nos tempos da antiguidade. O meu coração ferve com palavras boas. Fala do que tenho feito no tocante ao rei. A minha língua é a pena de um destro escritor. Na introdução da revista, é provável que a maioria dos cristãos tenham recorrido ao livro de Salmos em algum momento da sua vida, seja de angústia ou de alegria. A igreja tem se válido dos seus ensinamentos, portanto é necessário conhecê-lo. É como eu já falei, ele vai falar da nossa fragilidade humana, a gente vê o homem exclamando ali. Eu fico imaginando eu e você num dia de angústia, sofrendo, chorando em casa, e de repente alguém bate em nossa porta, pedindo socorro, socorro, socorro. Você enxugaria suas lágrimas e atenderia na porta. Você já imaginou entrasse um senhor velho barbudo, de idade, e ele se jogasse ao chão em oração junto com você e começasse a orar da seguinte forma: Senhor, até quando vais te esquecer de mim? Para sempre? Até quando me voltarás às costas no tempo da dificuldade? Até quando as dúvidas tomarão conta da minha alma? Até quando o meu coração ficará cheio de tristeza? Até quando serei cercado pelos meu inimigo? Ó Senhor, dai-me um pouco de atenção, responde os meus pedidos, dai-me um pouco de luz, senão eu perco nessa escuridão e acabo morrendo. Não deixe meus inimigos dizendo com alegria: Vencemos, vencemos. Não deixe meus adversários se alegrarem com minha queda, porque eu confio inteiramente no teu amor cuidadoso. Cantarei com grande alegria quando tu me salvares. E você olhasse para esse homem, era o rei Davi jogado ao chão. O que nós falaríamos para Davi? Mas Davi, no meio de tantas batalhas, fazer uma oração dessa? Esse é o Salmo de número 13 que eu li para você. A oração da alma, a aflição. Quantas vezes eu e você já nos apoiamos em algum capítulo do dentro de Salmo, nos afligimos, nos identificamos com o clamor daquele homem dentro do Salmo, daquela escritura, às vezes Salmos de Davi, Salmo de Moisés ou de alguns desconhecidos. Nós nos mostramos como homens frágeis dentro do Salmo. Nós vamos ver os lamentos. Eu lembro da minha conversão, muitas vezes a gente interpreta Salmo como Salmos de Davi, mas no decorrer, quando a gente vai se aprofundando, vai estudando, a gente vê que não é só Salmos de Davi, mas ele é identificado quase no mundo todo como Salmos de Davi. Literaturas, você acha livros só com salmos, leituras diárias, passa uma leitura de um texto do dia, também é salmo. Então, vai falar muito dessa angústia. Enquanto nos outros livros do Velho Testamento eu vejo Deus falando com o homem, Deus levantando profetas, Deus levantando sacerdotes, no livro do Salmo eu vejo o homem falando com Deus, o homem se angustiando, o homem exaltando a Deus. Era o livro em que todo ministro de louvor, toda pessoa que louva a Deus, toda pessoa que canta na igreja, ele tinha que decorar, ele tinha que conhecer os salmos antes de cantar qualquer que seja um hino dentro da igreja. Ele tinha que se aprofundar nisso. A gente vê no livro de Samuel que Samuel tinha a chamada
escola de profetas. A finalidade daqueles homens era conhecer a Deus antes de profetizar, era saber se o mercado vem de Deus. O Salmo, ele é o mesmo manual para o músico. Como eu louvarei na igreja, como eu exaltarei ao Senhor sem conhecer o livro de Salmo? É o que a fragilidade que nós vemos hoje dos cânticos na igreja é justo por causa disso. Eu creio que às vezes nós temos hinos em nossa cabeça baseados em salmos, trechos de salmo, todos nós conhecemos. Mas também temos trechos de hinos que nós conhecemos que não tem nada do salmo. Fala da prepotência humana, da grandeza humana. É o convite para nós conhecermos e vermos esta lição no livro de Salmos. Viu? Seja bem-vindo. Vamos estudar. O termo salmo vem da Septuaginta, ou como eu coloquei, LXX, ou seja, a versão dos 70, que deu o título de Psalmoi, a coleção, um dos maiores manuscritos bíblicos, o Códice Alexandrino. Fornece a designação saltério, pelo uso da palavra grega pseuterion. Contudo, a Bíblia hebraica usa a designação teilim, que significa louvores. Na literatura rabínica, esta mesma ideia foi transmitida no termo Sefer Teilim, significando livro dos louvores. Em ambos os termos, hebraico e grego, encontramos a raiz significando cântico com acompanhamento instrumental. Através da passagem do tempo, a palavra assumiu o significado de o canto com acompanhamento musical, um aspecto do culto israelita, popularizado pelo cântico dos coros levíticos. Muitos dos salmos dão evidências de terem sido usados pelos coros e devotos como hinos, enquanto outros não se adaptavam a tal uso. Entretanto, a coleção como um todo atesta dos mais profundo e mais apaixonado anseio de Israel, em conjunto na adoração de Deus. O interessante do Salmo é que quem vai reunir esses cânticos é Davi. O Salmo, como nós conhecemos na Bíblia Sagrada, foi Davi que produziu este livrozinho, algo semelhante à nossa harpa cristã. Então é a partir do culto de Davi, do templo de Davi para cá, é que vai surgir os salmos para ser cantado no templo do Senhor. Antes havia cânticos na tenda de Moisés, em outras formas de culto havia os cânticos, mas eram poucos, não havia uma literatura, um livro que você usasse como referência. E Davi vai reunir esses vários cânticos que ficou tanto para a história, como os que ele escreveu como música e ficou registrado. E Davi, boa parte deles, ele vai adaptar com instrumentos musicais. Outros não, vão ficar registrados, mas não se cantava, como eu já falei no início. Não se usava como cântico, servia como apenas como poesia. Então, como vocês podem ver, eu estou mostrando alguns instrumentos musicais dos dias de Davi para cá. A quantidade de instrumentos que a gente vê às vezes registrado na Bíblia. Um dos mais conhecidos que eu e você vamos conhecer é a harpa. Esse instrumento. Mas por incrível que pareça, nos dias de Davi, esse aqui é um dos mais usados nos Salmos. Por incrível que pareça, ele ganha até o nome de Teili, algo semelhante a Salmos, esse aqui, ó, Teili. Instrumento trocado, e esse aqui também, Teili. A gente vê, são instrumentos que usaram no templo de Davi para cá, Salomão e outros na casa do Senhor. A gente vê nas referências bíblicas essas citações desses livros, desses instrumentos musicais que os músicos utilizavam, dependendo do tipo de salmo que seria cantado. Aquele que pudesse usar instrumentos, eles usariam esses. E- Então, se nós pegarmos o livro de Salmos, ele tem uma divisão, como você pode ver, é comum considerar a divisão do livro de Salmos em 5 livros, que começam respectivamente no Salmo. Eu coloquei a divisão. A nossa Bíblia ele é apenas o livro, mas para os hebreus ele é composto em 5 livros. Salmo, livro 1, livro 2, livro 3, livro 4, livro 5. Você pode ver as divisões que eu coloquei aí. E cada livro desse vai ter uma finalidade, por incrível que pareça, algumas referências, dependendo da festa em que fosse utilizado, dependendo da hora. Para um leitor comum do livro de Salmo, para um hebreu, o livro de Salmo, ele lia, ele cantaria qualquer um. Mas para uma festividade, para uma Páscoa, para uma festa tabernáculo,
Tem um livro certo para ser usado. Então, é mais ou menos desta forma que a gente vê como é apresentado aos hebreus esse livro de Salmo, essa divisão, para nós compreendermos como ele está dividido. Se você pegar a sua Bíblia Sagrada, for uma Bíblia de estudo, você vai ver que às vezes algumas Bíblias traz essa divisão conforme aí. Livro 1, livro 2. Se você pegar do Salmo 1 ao 41, vai estar livro 1. Lá no capítulo 40, no Salmo 42, vai estar livro 2. E assim sucessivamente. Por isso que eu pedi para você usar uma Bíblia de estudo para você comparar e ver se a sua Bíblia tem essas divisões dentro da palavra de Deus, a Bíblia que você está usando e acompanhando. Então, quando a gente vai ver a origem de alguns salmos, quem compôs esse salmo, além de alguns de autoria desconhecida, os autores dos salmos são Davi, Moisés, Salomão, Asaf, Emã ou Etã, às vezes aparece, e os filhos de Coré, os filhos de Corá. Às vezes não há muito bem um consenso entre o número de salmos de Davi e os salmos desconhecidos. Eu coloquei baseado no comentário Moody. E como às vezes também está apresentado até na escola, na revista da Escola Dominical, os salmos de Davi. Você pode ver, são 73, de Asaf são 12, filhos de Coré são 12, e por incrível que pareça, esses filhos de Coré é aquele lá da rebelião. O Coré é aquele que se rebeliou com Moisés para dividir o povo, vocês podem ver. Nem sempre filho de peixe, peixinho é, porque eu tenho homens, os filhos deles foram tementes, músicos, compositores a Deus, poetas. Eu vou ter Salomão, que são 2, Etã, 1, Moisés 1, e por incrível que pareça, desconhecidos são 50. É por isso que muitas vezes nós conhecemos os salmos como salmos de Davi, porque a boa parte, 73, é destinada a eles. E alguns ele já sabia e ele colocou nesse inário que ele conhecia e ele trouxe para ele. Não é à toa que se você pegar Talmud, o Talmud vai falar. Esses são os cânticos de Davi, que ouviu de Asaf, de Coré, de Salomão, de Etã e de Moisés, como se ele tivesse vivido a época deles. Mas é porque ele tinha esses hinos e fez essa composição que a gente conhece na Bíblia Sagrada. A principal característica do livro de Salmos, né? O livro de Salmos é classificado como literatura poética hebraica. Os escritores inspirados por Deus fizeram uso de vários recursos linguísticos. A gente vai falar da poesia dentro desse tópico 2 é que é muito complicado até para estar falando numa aula de áudio aos irmãos. Porque a poesia hebraica não é como a gente conhece a poesia da forma inglesa que a gente conhece. Os hebreus deram ao mundo uma herança de expressão poética simples e infantil. Seus pronunciamentos poéticos saíram mais do coração do que de um desejo de atingir a excelência da arte. Considerando que o hebraico é uma língua pitoresca, cada palavra é viva e descritiva. As raízes verbais retratam ações visíveis, enquanto o seu uso dá lugar à imaginação. A linguagem tem uma qualidade intensamente emocional, muito apropriada para exibir ardente paixão religiosa. Embora a poesia hebraica não tenha rima e seja pobre na métrica, tem aspectos compensatórios. Em lugar dos fundamentos básicos da poesia inglesa, o hebraico emprega duas principais características que a distinguem, que é o acento rítmico, chamado ritmo, né, entre eles, e o paralelismo, aquelas comparações que a gente vê muitas vezes dentro dos salmos. O ritmo é a repetição harmoniosa de determinadas relações de som, o padrão rítmico de 2, 3 ou 4 compassos em cada linha, torna possível esta harmoniosa repetição. Diversas sílabas atonas entre os compassos formam a regra das sílabas curtas e longas. Esta forma de regulamentação depende do ritmo dentro das cláusulas e do equilíbrio rítmico entre as cláusulas.
O resultado é um agradável subir e descer da voz, que pode expressar espírito animado, segurança, calma, excitamento, lamentação ou qualquer outra qualidade emocional. Então a poesia hebraica, né, como nós estamos das principais características deste livro, não apenas no livro de Salmos encontramos poesia, mas também em outros textos do Antigo Testamento. A gente vê Cântico de Ana, Cântico de Moisés, a gente vai ver também em algumas histórias dentro de Samuel, outras poesias. Por incrível que pareça, a gente vê o Velho Testamento, ele é baseado em muita poesia, muita a forma, às vezes, como o profeta transmitia a sua mensagem, ele recebia de um jeito, mas ele transmitia às vezes ele vai transmitir de uma forma poética, cheia de paralelismo, cheia de comparação. A gente vai ver muito essa questão no Velho Testamento, a riqueza da literatura hebraica. Mas nós estamos estudando os Salmos, a gente vê essa questão, que a segunda principal característica distinta da poesia hebraica é o equilíbrio de forma e sentido chamado paralelismo. O poeta apresenta uma ideia, depois ele a reforça por meio da repetição, variação ou contraste. Três tipos principais de paralelismo se encontram através do saltério. Nós temos sinônimos, antitético e sintético. Eu não vou explicar esses conceitos, senão vai muito longo. E três tipos menos importantes contribuem acrescentando riqueza à variedade à expressão hebraica. Nós temos o introvertido, o climático e o emblemático, tudo dentro do paralelismo que é utilizado nos Salmos, na forma poética. Não é aquela poesia, como eu falei, da forma britânica que nós conhecemos, as rimas das palavras, mas é a forma poética utilizada pelos hebreus. As principais características do livro, nós vemos também ele tem a forma às vezes como é montado o texto, a poesia hebraica. Um dos exemplos que ele vai usar é o sistema acróstico, que trabalha com as letras. Eu coloquei até um exemplo, vocês podem ver, né? Os salmos também contêm poemas acrósticos em que o conjunto das primeiras letras de cada verso forma uma palavra ou segue uma sequência alfabética. Um exemplo de acróstico que você pode ver aí que eu estou colocando aí para vocês é a palavra amizade. Eu não sei se você vai identificar aqui, ó, amizade. Olha lá, amizade. Aí formou um acróstico. Amigos são muitas vezes os irmãos que escolhemos, zelosos, eles nos ajudam e dedicam-se por nós, para que nossa relação seja verdadeira e eterna. Olha lá, amizade. Você pode fazer acróstico com A, B, C, D, F com alfabeto. Então há vários tipos de acróstico. Um exemplo de acróstico que a gente vê. Eu vou mostrar para vocês um exemplo. Salmo 119. O Salmo 119, ele tem é um exemplo do caso do acróstico. Vocês estão vendo uma Bíblia hebraica. A gente lê da direita para a esquerda, daqui para lá. Então, o Salmo 119 é aquele maior dos salmos e ele está dividido pelas letras do hebraico. A primeira letra que você vê aqui é o Aleph. Não sei se você vai conseguir identificar aí no seu computador, no seu celular, é o Aleph. Você pode pegar que as primeiras frases no hebraico todas começam com Aleph, olha lá, Aleph, 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 olha lá, vai até aqui, ó. Nós vamos até o versículo 8. Isso aqui é um acróstico com a letra Aleph. A segunda letra é um Beit, na língua hebraica, Beit. Olha lá, Beit, 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 você pega assim, às vezes vai ter uma variação por debaixo da letra, o que a gente chama de acento, é a letra forte. Você coloca um ponto, Beit, você pode ver aí. Nós vamos ter o Gimel, aqui é o Gimel, olha lá, a primeira letra Gimel, 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 e vai divisão. A gente vê o Gimel, depois você vai ver o Dalet. Como eu só tenho um pedaço, mas se passasse para outra página, seria ver o Dalet. É por isso que quando você pega, se você tiver com sua Bíblia aberta aí no Salmo 119, você vai ver a divisão dela pelo alfabeto hebraico. Quando vem para a nossa língua portuguesa, a gente não consegue identificar isso. Mas na língua hebraica você consegue ver essas divisão do acróstico. É um exemplo dessa poesia. Um exemplo é a questão também que nós temos do acróstico.
Outro exemplo que a gente pode ver das principais características é a questão do refrão que a revista nos apresenta, né? Refrão é outra característica dos salmos, são os refrãos. Refrão é a repetição de uma frase ou fórmula. Em alguns salmos é possível perceber referida repetição com maior clareza. Eu coloquei o exemplo do Salmo 107. Eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia no Salmo 107, que eu quero te mostrar para você os refrão dentro do Salmo 107. Abra sua Bíblia no Salmo 107. Você vai ver dois tipos de refrão que nós vamos ver dentro do Salmo 107. Eu queria que você acompanhasse comigo no Salmo 107. Isso acontece, esse é um das que acontece bastante no Salmo. Quem é um leitor bem percebido vê às vezes essas repetição dentro do Salmo. Olha que interessante, Salmo 107. Vamos lá para o versículo 6. Então na angústia clamaram ao Senhor, e ele os livrou das suas tribulações. Versículo 13, tudo dentro do Salmo 107. Então na sua angústia clamaram ao Senhor, e ele os livrou da sua tribulação. Vamos lá, versículo 19. Versículo 19. Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor, e ele os livrou das suas tribulação. Versículo 28. Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor, e ele os livrou das suas tribulação. Dentro do Salmo 107, nós vamos ver outro tipo de refrão que também acontece novamente. Salmo 107, vamos lá para o versículo 8. Salmo 107, versículo 8. Rendam graças ao Senhor por sua bondade e por suas maravilhas e para com os filhos dos homens. Versículo 15. Rendam graças ao Senhor por sua bondade e suas maravilhas para com os filhos dos homens. Versículo 21. Rendam graças ao Senhor por sua bondade e por suas maravilhas e para com os filhos dos homens. E o versículo 31. Rendam graças ao Senhor por sua bondade, por suas maravilhas para com os filhos dos homens. Esse é os refrão, a divisão que a gente vai ver. Eu citei o exemplo do Salmo 107, mas vai acontecer, acho que se me falha a memória, no Salmo 19, isso vai acontecer. Isso vai acontecer também no Salmo 24. Se você analisar esse salmo, você vai achar os refrão dentro desses salmos. O tópico 3 da revista vai entrar nos esclarecimentos de algumas expressões. Eu acho que não havia necessidade de colocar isso na revista, que é termos técnicos, que é para a quem estuda profundo a língua hebraica, principalmente a música dentro da língua hebraica. Para falar de um assunto desse, até pessoalmente com vocês, é muito complicado. Mas vou dar só uma pequena pincelada, que eu quero entrar num outro assunto que eu acho bem mais interessante, e tem algo que a gente aprende principalmente no chamado Cânticos de Degraus, que é o último citado aí. O tópico 3, né, esclarecimento de algumas expressões. Neste tópico destacaremos os prováveis significados dos termos Sela, Igaion, Mictão, Jebutum, Mesquil e Degraus. É importante destacar que não há um único entendimento sobre o seu significado, havendo constante debate sobre o tema. Você pode ver que não adianta nem eu querer dar uma aula de música hebraica, a forma como a música é montada, que não vou conseguir passar isso para vocês. Vamos para o próximo tópico. Então, como eu falei anteriormente, isso é para quem quer estudar a técnica de música hebraica. Até essas palavras que nós estamos vendo aí, esses termos Sela, Igaion, Mictão, boa parte das Bíblias já omitiram, não usa mais isso, porque não traz benefício, não vai para qualquer um de nós. Eu, para me achar uma Bíblia, tive até uma certa dificuldade com esses termos técnicos, essas expressões que não se estão usando mais. Mas algumas Bíblias de vocês têm a palavra Sela. Pouquíssimas ainda usam, vocês podem ver, está aqui ó, no 3.1, a palavra Sela. É uma pausa entre o termo dentro do Salmo. Se você tiver com a Bíblia aberta, no Salmo 3, não é toda a Bíblia que vai ter isso. Não tem necessidade dessa expressão. Eu convido você a abrir, se a sua Bíblia for uma Bíblia mais antiga, uma versão da Bíblia Católica, você vai ver no Salmo 3 a palavra Sela, entre os intervalos dentro do Salmo 3.
Eu acho que você vai ver entre o 2 e o 3, mais ou menos. A palavra cela, cela, é uma pausa no cântico. Só vou despassar isso, é uma pausa que havia no cântico. O termo Higaion, ele vai aparecer no Salmo 19, é uma espécie de meditação. O termo mictão, que vai aparecer no Salmo 56 ao 60, é uma oração silenciosa. De por incrível que pareça, esse mictão, ele existiu, mas é uma forma como ele reflete dentro do Salmo 56 ao Salmo 60. Esse pedaço desse salmo que a gente vê aí no texto, só mais por questão de curiosidade para os irmãos. Agora nós vamos ver a expressão Gedutum e Masquil, que ainda é mais complicado, não há um consenso entre os teólogos. Essa expressão, o Gedutum era um músico, então ele tinha uma técnica como montar a poesia dele. Davi vai usar em alguns salmos esse Gedutum da família dos levitas. Ele era um habilidoso na música. E Masquil, antes de eu falar Masquil, só por curiosidade, você vai ver a expressão Gedutum, o tipo de montagem do Salmo, Salmo 39, um exemplo. E lá no Masquil, que eu vou ter exemplo do Salmo 32, também é um espécie de salmo didático. E esse é o que mais não há um entendimento entre esses músicos estudiosos da música da língua hebraica. Do Masquil, eu vai estar no Salmo 32, Salmo 42, do Salmo 44 ao Salmo 45. Essa expressão, às vezes, na sua Bíblia lá em cima, vem essas palavras. O tipo de leitura, o tipo de cântico que ele era usado. Agora eu queria falar um pouco sobre os salmos de degraus, uma espécie de literatura que eu acho interessante. Se você puder abrir sua Bíblia no Salmo 120 do Salmo 120 ao 134. É interessante nós entendermos essa questão porque é muito usada pelos judeus. Esses salmos de degraus eram os degraus cujo significado literal é subir, ou ainda cântico gradual, cântico de peregrinação. Consiste na tradução dos títulos dos Salmos 120 ao 134. A Bíblia judaica completa traduz como Canção da Subida. Há diversas interpretações para o uso desse título, sendo a mais provável a que faz referência aos cânticos entoados pelos peregrinos quando subiam para Jerusalém. O interessante do Salmo de degraus é que eram cânticos que os peregrinos faziam na viagem quando iam a Jerusalém. Não se cantava ele no templo, não se cantava ele, cantava em casa quando você estava na esperança de ir para Jerusalém. E por causa dessa expressão, salmo de degraus, os judeus eles nunca usam a palavra vamos descer a Jerusalém, eles falam vamos subir para Jerusalém. Você pode estar do norte ao sul, a parte norte indo para Jerusalém, vamos subir ao Jerusalém. Se você estiver a sul ao norte ao inverso, vamos subir a Jerusalém. Nunca se desce para Jerusalém, só se sobe. Se você se aprofundar, eu faço até a oportunidade, lê esse salmo durante esses dias, do Salmo 120 ao 134. Tenha isso em mente, subir para Jerusalém. Pensa como judeus, a ideia do subir para Jerusalém. Nós somos peregrinos para Jerusalém. É o salmo que alegra, que traz alegria, cânticos de alegria para subir a Jerusalém, como os judeus falam. Então é aquela ideia que a gente vê no Novo Testamento de subir para Jerusalém, a nova Jerusalém de cima. Está tá até na ideia de Paulo, a ideia de subirmos para Jerusalém. Nunca se desce, somente sobe-se para Jerusalém. É o salmo do peregrino que faz a sua viagem e está caminhando para rumo de Jerusalém. A revista não usou a classificação do salmo, mas eu quero dar uma passadinha com vocês para vocês verem como a gente classifica os salmos. E é bom você ler o salmo e identificar que tipo de salmo você está lendo. Então são 5 as classificações, apesar que às vezes não há bem um consenso sobre as classificações, mas eu uso o teólogo Gunkel sobre o estudo dos salmos. Eu acho muito interessante quando ele usa essas classificações. Ele se classifica em hinos de louvor, lamentações nacionais, os salmos reais, né, que é incluindo os messiânicos também, lamentações individuais
e o salmo de ações de graças individuais. Às vezes, dentro dessas classificações, tem as subdivisões, subclassificações dentro deles. Eu vou achar também os hinos peregrinos, né? Os hinos peregrinos, ele vai estar dentro das lamentações, às vezes, individuais. É isso mesmo. Ação de graças nacionais, vai estar dentro das lamentações nacionais. Poemas de sabedoria, que às vezes vai estar dentro dos hinos de louvor, liturgias de Torá, dentro da liturgia de louvor, e os tipos mistos, que às vezes está dentro das ações de graças ou dentro das lamentações individuais, as subdivisões dos salmos. É interessante você ler o salmo e identificar o tipo de salmo que você está lendo. Identificar o cântico. Você vê que a gente vai ter até ideias messiânicas do Messias que há de vir dentro dos salmos. A gente vê essa ideia nessa classificação dos salmos, quando a gente está lendo os salmos, essa divisão, como ele é apresentado a nós. No decorrer da escola dominical, a gente vai estudando os salmos, a gente vai identificando um ou outro tipo de salmo que ele é. O professor vai estar falando qual é o tipo de salmo, a ideia central desse salmo. A gente vai estar muito falando sobre isso dentro desses salmos que falam com a gente. Os salmos muitas vezes identificam as necessidades reais. Eu acho interessante nas lamentações individuais, quando eu leio algum desses salmos, quem é o inimigo que ele tanto clama, dependendo do salmista? Quem é o inimigo que tanto persegue? Às vezes ele não, boa parte não cita o nome, fala meu inimigo, o meu inimigo. Quem são esses que tanto o salmista pede socorro a Deus? É interessante nós entendermos isso na leitura dentro dos salmos. Então, para nós estarmos concluindo, né, a introdução de Salmo, que vai ser, nós estamos estudando nesse trimestre na Escola Dominical. O livro de Salmos é um indispensável guia para o louvor e a oração, tanto individual como coletiva, principalmente nesse tempo de tantas distorções e superficialidade doutrinárias expressas em muitos cânticos. Eu achei bem apropriado estudarmos Salmos nesse trimestre, no meio de uma crise dessa. É um livro cheio de esperança para nós. A gente vê isso no livro de Salmo, a gente vê questionamentos no livro de Salmo: quem é Deus, quem é o homem, o que é o pecado e como será o fim. A gente vê isso dentro do livro de Salmos, nesse estudo que nós iremos fazer nesse trimestre. Outra coisa que a gente pode observar em Salmos, o Salmo nos mostra que você não escolhe os elementos que você coloca no seu caminho, mas você escolhe que história contar a partir destes elementos. A gente vê a luta de Davi, a luta de Moisés, de outros, narrando diante de uma dificuldade essa luta. E eles narram a vitória, a confiança no Senhor. É a forma como eles escolheram contar a história dele, a gente vê isso. E a pergunta que eu deixo para você é: qual é o salmo da sua vida? Qual é o salmo que você está contando? Diante de uma luta dessa, de uma dificuldade, todos passando essa luta, essa pandemia que nós estamos vendo. Qual é o salmo que você está escrevendo? Qual é o salmo da sua eternidade que você vai estar levando, que você vai estar deixando registrado na história da sua vida? É esse que tem que ficar em nosso coração. Durante esse trimestre a gente vai analisar, estudar todos os salmos e ver essa força que os salmos nos traz. Desde já agradeço a oportunidade, que essa palavra fique em nosso coração e que vamos estar estudando a revista da Escola Dominical durante esse trimestre. Eu quero orar com você. Vamos orar? Senhor, meu Deus, ó Pai, graça eu te dou por estarmos aqui orando esta manhã. Eu agradeço pela vida de cada um que está me ouvindo, pela oportunidade de estar falando da grandeza do amor de Deus. Pai, que cada domingo, cada salmo fale ao nosso coração. Eu te louvo, te exalto por estarmos reunidos, por cada vida que está me assistindo, vendo, fala o seu coração. Cada um está construindo o seu salmo, Senhor. Que a confiança venha estar no seu coração de cada um deles para a glória de Jesus. Amém. Que Deus abençoe. Domingo que vem, cada domingo uma lição. Faça o convite você. Procure ver. Se você consegue até o material agora no site da Betel, viu? Se você entrar no site da Betel, você tem a oportunidade de ter a revista agora, baixar ela. Eles colocaram lá, não entendi muito bem, se tem que pagar. Mas tem a oportunidade, vamos estudar os salmos, vamos cada domingo. Eu sei que são poucos salmos que vão ser estudados, mas eu convido você, convide outra pessoa a estudar os salmos. Nós vamos estar aqui reunidos para a glória de Deus. Deixe o convite. Muito obrigado, que Deus abençoe. Até mais, Pai do Senhor para os irmãos, que Deus abençoe.